E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, Chapado Crítico, não é mesmo? E hoje começando, certo, com as minhas famosas imitações do Chapado, não é mesmo? Get to the chopper. Get to the chopper! Joga a faca, stick around. Stick around. I have a tumor. It's not a tumor. It's not a tumor. Dizem que essas imitações são perfeitas, não é mesmo? Alguém diz. Mas, galera, isso é só pra dar uma esquenta, não é mesmo? Meu ator predileto do mundo, junto com o meu diretor predileto uma época, não agora. Exterminador do Futuro 1. Exterminador do Futuro, aliás, não é mesmo? Vou tirar esse óculos, certo? Porque é parecido com o do Exterminador, né? Mas Exterminador do Futuro, aliás, é a prova viva que Jaime do Camarão, James Cameron, enlouqueceu completamente, não é mesmo? Ele era um gênio, mas agora ele ficou louco, certo? E eu sei exatamente quando foi o ponto de virada. Foi aquela bosta daquele filme Titanic. Foi ali que foi o ponto de virada entre gênio e monstro. Basta você perceber antes de Titanic. True Lies, certo? Exterminador do Futuro 1 e 2. Aquele O Segredo do Abismo. Não é mesmo? Aliens, o Resgate. Depois de Titanic, só Avatar. E é isso, né mesmo? Acabou. Só aquele maldito Avatar. E ele tentou estragar, certo? A sua própria criação, Exterminador do Futuro, com aquele último Destino Sombrio, Dark Fate. Certo? Ele meio que quase ele conseguiu. Mas na época do Exterminador do Futuro 1, ele era um gênio, certo? E nesse filme, Exterminador do Futuro 1, ele tava nervoso pra mostrar serviço. Muitos dizem que Exterminador do Futuro 2 é melhor do que Exterminador do Futuro 1, mas não é. Um é totalmente sombrio, certo? Violento, triste, opressivo, estranho, meio perverso. Tão sombrio que quando minha tia me levou, quando eu era apenas uma criança no cinema pra assistir esse filme, não é mesmo? Exterminador do Futuro, ela me vendeu o filme como um filme sobre um serial killer de mulheres. Um filme com Schwarzenegger, não é mesmo? Um blockbuster hollywoodiano. Só que pra ela, o filme inteiro tinha um aspecto como um filme indie, não é mesmo? Sobre um serial killer perverso, quando não era nada disso, não é mesmo? Sobre um robô do futuro, certo? E aí a gente também tem a origem da personagem mais foda do cinema de todos os tempos, não é mesmo? Sarah Connor. E talvez as falas e cenas, certo? Mais celebradas e satirizadas no mundo inteiro, na história do cinema, não é mesmo? Pra você jovem, não é mesmo? Geração Z de Zorra Total, ao contrário, não é mesmo? Pra você entender melhor, certo? Skynet, que é a que constrói, não é mesmo? Dá início à inteligência artificial, que dá início à revolução das máquinas, seria como a Tesla criando a inteligência artificial hoje em dia. E sua criação, Jaime Elon Musk Camarão, seria, certo? Um robô super forte austríaco, não é mesmo? Assassino, tem que voltar no passado para matar a mãe que vai dar à luz ao líder da resistência. Ou, em outras palavras, Boulos. Pra você entender, não é mesmo? Ele quer matar a mãe do Boulos antes de parir o Boulos, que vai ser o líder da resistência que vai impedir a revolução das máquinas. Mais um pra você, geração Z, entender. E esse filme já começa botando pra fuder logo de cara, não é mesmo? Aquele logo antigo do biscoito Orion. Aliás, essa produtora era massa, Orion, não é mesmo? Os biscoitos eu não gosto, mas os filmes... E aí somos apresentados na mesma Los Angeles do ano de 2029, o futuro para as pessoas quando esse filme foi feito em 1984. Para elas, 2029 era o futuro. Pra gente, hoje em dia é quase uma realidade bem próxima, não é mesmo? Certo? E também lembra bastante, não é mesmo? Os sets de filmagem, vê se você não concorda comigo, do filme do Camarão dos Aliens. Não lembra? Esse futuro aí, eu sempre achei que ele reaproveitou, certo, essas maquetes nesses dois filmes. E eu vou ser honesto, em nenhum dos filmes do Exterminador eu gostava dessas sequências do futuro, cara. Sempre achava um saco, certo? Eu preferia que nem mostrasse esses futuros chatos. Pra mim, o filme seria bem mais maneiro sem você mostrar de verdade. Pela imaginação, como é que deve ser essa merda? Mas pra época, isso era super bem feito. Era Guerra das Estrelas pra cima, não é mesmo? Guerra das Estrelas sombrio. E aí, logo depois dessa sequência, começam, não é mesmo? Os créditos com a trilha sonora mais irada desde qualquer outro filme também do Schwarza dessa época, não é mesmo? Todos os cachorros da casa acordaram com esse meu... Calma, galera. Não é aquele apito. Enquanto todos os créditos rolam, certo? No estilo Windows X9 avançado daquela época. E a gente já percebe que isso é o típico filme infantil de robozinho dos anos 80, galera. Com nudez, sexo e violência extrema. Yuhu!
E de cara a gente já vê Schwarza, né mesmo, se teleportando para 1984. Com o efeito aí de teletransporte que foi replicado infinitamente em todos os outros filmes depois desse, né mesmo? E esse momento, aliás, é super foda, né mesmo? E é isso que a gente quer. Mais testosterona. Peitoral, meu! Peitoral! Quando o Schwarza vai se levantando da bola, a gente quer isso. O peitoral forte, meu! Empedrado, meu! O tórax empetrificado. Fica à mostra. E aí, nessa hora, exatamente quando a gente vê Schwarza completamente nu, né mesmo? A plateia de pais e filhos no cinema, dentro do cinema inteiro, já tomam logo de cara um susto, né mesmo? Um Schwarzenegger nu em frente à cidade, de noite. Uma cena que a metáfora é: eu vou foder essa cidade, não é mesmo? E aliás, eu quero saber o que aconteceu com o querido lixeiro. Nunca mais mostra, ele vê essa cena, ele não vai na polícia, ele não faz uma ligação. E aí de cara, galera, a gente já vê a velha patota do nosso querido Jaime do Camarão, não é mesmo? Aquele outro primo estranho dos Schwarza que tá no Stallone Cobra, com a faca, matando todo mundo, não é mesmo? Bill Paxton, figurinha carimbada aqui nesse canal, não é mesmo? Certo? E outros dois punks fazendo merda, certo? Na era pré-TikTok, que é basicamente só fazer merda sem filmar. E aí eles vêm Schwarza nu, não é mesmo? Chegando, e aí somos obrigados, não é mesmo? Como é um sintoma de vários desses filmes meio antigos, a manjar rapidamente a rola robótica de Arnold, não é mesmo? E é um grande vacilo desses filmes antigos, certo? Deixar a benga desses caras passar. Foi esse, a Demolition Man, tudo de novo. E aí quando ele se aproxima, a gente tem as frases mais icônicas, né? Os punks chegam: "Hey, nice night for a walk, hey? Nice night for a walk. Nice night for a walk. Nothing clean, right? Nothing clean, right? Your clothes given to me now." Imagina um cara nu chega pra você e fala isso. Também ia falar: "Ei, cara, o que você tá achando, cara?" Porque Schwarza procede, na mesma, atravessando a barriga, um soco de um desses palhaços bandidos, não é mesmo? E a gente já sabe, a partir desse momento, quando o braço dele atravessa e mata um cara, que esse filme vai ser foda. E aí, já cortando pra Rua Augusta, não é mesmo? Kyle Reese, interpretado aí pelo super desvalorizado Michael Biehn, certo? Sargento Hicks, né? Mais uma patota do Jaime do Camarão. Cameron é tipo a Glória Pérez gringa, não é mesmo? Só que com talento. Sempre trabalhando com o mesmo elenco que ele gosta. E o teleporte do Kyle Reese pra essa época, não é mesmo? É a da companhia Go. Então ele se fode, ele cai lá do alto no chão, quase se fudendo. E eu tenho certeza que nessa cena o dublê se fudeu completamente, porque eu já vi o documentário sobre. Documentário não, um podcast Michael Biehn, ele falando sobre o Exterminador do Futuro. Ele tem um podcast, esse cara, Michael Biehn, todo mundo assiste, aliás, hein, é maneiro. E nessa cena o dublê se fudeu legal, em nome da arte. É o melhor jeito que você tem pra se fuder. Aí Michael Biehn, né mesmo? Kyle Reese, aí todo fudido, né mesmo? Já dá pra ver que ele é humano logo de cara, né mesmo? Certo? Cheio de cicatriz. Esse é o melhor que vocês podem mandar do futuro? E aí depois roubar a roupa de um mendigo, né mesmo? Em vez de transar com ele, como seria aqui no Brasil. E aí a polícia, né mesmo? Chega, nesse exato momento, começa a perseguir ele. Por algum motivo bizarro aí, né? Certo? Porque o cara não fez porra nenhuma. O que ele fez? Certo? Teve uma pane elétrica no beco, né mesmo? E vocês acham que a culpa é desse cara? Um mendigão todo fudido. E aí a perseguição, certo, continua, certo? Eles perseguem Kyle Reese vão correndo até um shopping, uma espécie de shopping, né mesmo? E ele rouba umas roupas, certo? E é onde a gente tem o Mercha, né mesmo? A galera não percebe, não lembra desse Mercha? Um Mercha mais descarado e estranho num filme desse, né mesmo? Nike. O melhor pra você fugir dos tiras. Smooth Madame Teia Feelings. Todo mundo lembra, não é mesmo? Just do it. Get to the chopper. Just do it. E aí Kyle Reese pega uma espingarda, certo? No carro de polícia. E esconde debaixo do sobretudo, não é mesmo? Como qualquer típico morador do Rio de Janeiro faz pra sair na rua, não é mesmo? E aí a gente conhece, não é mesmo, galera? A Luísa Sonza pré-fama, interpretando Linda Hamilton, interpretando Sarah Connor. Rapidinho, galera, a moto dela também é do futuro? Porque é escrota como se fosse. Um futuro destruído pelo extremo mau gosto. E ela, Sarah Connor, é a típica garota divertida dos anos 80, não é mesmo? Certo? Gatinha, meio esquisita, não é? Típica linda, não é mesmo? Alegre, no auge dos seus 20 e poucos anos, não é mesmo? Casada com o diretor do filme, Jaime do Camarão. Aí é fácil. Trabalhando no seu primeiro emprego no Habib's, não é mesmo? E não tirando a roupa
no OnlyFans. É um bando de pervertido, como seria o trabalho de hoje em dia, não é mesmo? Mas isso não quer dizer que o trabalho dela como atendente no Outback é moleza, não. Porque ela é péssima no trabalho dela de garçonete. Ninguém respeita ela. Enquanto isso, o nosso ciborgue favorito, não é mesmo? Tá tentando aí ser um verdadeiro a real American, um verdadeiro americano, comprando todas as armas de fogo possíveis no Pão de Açúcar local. Atendido aí para o nosso querido Didi Renato, galera. Certo que também apareceu no filme Gremlins. É Gremlin, perfeito. Como sempre, o brincalhão Didi, não é mesmo? Certo? Faz mais uma de suas trapalhadas, não é mesmo? Burraldas, certo? Dando um monte de bala, deixando na frente do exterminador um monte de bala, certo? Ali preenchendo e deixando o Schwarz tranquilamente carregar a arma dele, certo? Na frente dele, sem ele fazer nada, não é mesmo? E assim morrendo igual um idiota com um tiro na cara, não é mesmo? Certo? Que também é o próximo filme de Didi, não é mesmo? Didi, o trapalhão que morreu com um tiro na cara de um robô. Esse filme do Didi não fez muito sucesso. Esse Didi morreu com um tiro na cara do robô. Logo depois de fazer isso, não é mesmo? Ele remove Zé da Barba, que tá no nosso querido Orelhão. Pra você saber mais sobre o Orelhão, veja o vídeo Um Dia de Fúria. Ele tira de qualquer jeito, certo? Como se fosse um pedaço de papel. Porque ele começa a procurar, certo? Sarah Connor na lista telefônica, não é mesmo? Lembra dessa desgraça? Lista telefônica. Alguém lembra disso? Uma bíblia gigante com todos os nomes do mundo e seus respectivos telefones em ordem alfabética. Não, nossa. E eu vou te falar, você acharia que esses robôs, não é mesmo? Pelo menos, se eles vêm do futuro, eles têm dados inseridos, não é mesmo? Em algum drive dentro da cabeça deles, não é mesmo? Certo? Com as informações. Eles têm que checar uma lista telefônica? Tudo bem. Acho que as máquinas, não é mesmo? Que constroem esses robôs não são muito inteligentes também, não é mesmo? Afinal, quem constrói um robô com um sotaque australiano, austríaco? Qual é a lógica disso? E aí o exterminador vai em algum, não é mesmo? Condomínio da Barra da Tijuca procurar sua primeira vítima. Sarah Connor, Catherine Brewster. Catherine Brewster. Alguém sabe quem é Catherine Brewster? É do Exterminador 3, certo? É a mulher do John Connor, naquele que não vale. Como Canon, às vezes não sai muito bom o meu Schwarz, mas às vezes sai perfeito. Sarah Connor, Catherine Brewster. Imagina a criança agora no cinema, não é mesmo? Papai, esse filme não é sobre um robô do futuro? Por que ele tá assassinando uma dona de casa? E aí cai Reese ao mesmo tempo, não é mesmo? Cai no sono, certo? Usando um carro como casa, como os mendigos fazem, urinando lá dentro, usando como banheiro. E aí ele tem um flashback do passado, que na verdade é o futuro. Então ele tem um flash forward. E olha, de novo, me corrija se eu estiver enganado, viu? Mas todas as roupas desse futuro e a estética toda não é igual Aliens, o Resgate? Será que é o mesmo universo do filme Aliens, o Resgate, o primeiro multiverso? Não, porque isso é idiota e ninguém pensava desse jeito nessa época, tá? Tem um universinho compartilhado, não. Cara, esse filme segura até hoje, não é mesmo? Como é possível esse filme ser mais bem feito que a maioria dos filmes feitos hoje em dia, eu lhe pergunto. Obrigado, Disney, por cagar tudo. Já na delegacia de polícia, corta pra lá, a gente vê nosso querido Marcelo Marrom, não é mesmo? E outro membro da família Camarão, certo? O androide Bishop. Trust me. Eles investigam a morte, várias mortes das Sarah Connor. Enquanto isso, Sarah, né mesmo, tá se arrumando, certo? Pra sair na night, com seu melhor penteado, anos 80, bizarro. Uma mistura, certo, de Chitãozinho e Chororó com Dilma Rousseff, certo? E ela tem um lagarto de estimação, não é mesmo? Que assim como o lixeiro, no começo do filme, a gente nunca vai saber suas tramas, como eles terminaram, certo? Ou seus propósitos nesse filme, porque eles nunca mais aparecem. Por exemplo, esse lagarto mesmo some. E aí Sarah resolve, né mesmo, curtir uma balada, certo? No Love Story ou na boate The Edge. Desculpa, galera, eu só conheço essas duas aqui em São Paulo. Mesmo achando que talvez ela possa ser a próxima vítima. Ela acha, eu tenho certeza. E aí, né mesmo, ela resolve ligar pra polícia do pior lugar possível e imaginável. Um orelhão no meio da pista de dança numa boate. Os anos 80 eram uns lugares estranhos, um lugar estranho, galera. Certo? Vamos relevar. No próximo episódio de... certo? Filmes onde um celular resolveria a trama inteira. Tem vários desses nos anos 80 que você basta introduzir um celular, não teria filme. E aí, nesse meio tempo, enquanto ela tá ligando pra polícia, o Schwarza tá matando todos os amigos idiotas que moram com a Sarah Connor, não é mesmo? Inclusive essa amiga dela, que transa ouvindo um Walkman. Quem faz isso? Por favor, né? Talvez essa seja a coisa mais absurda do filme. Talvez ela mereça morrer mesmo. E a pergunta fica no ar, e Chup Chup, o lagarto?
Ele morreu nessa matança? Quem vai tomar conta de Chup Chup? Eu batizei ele de Chup Chup, não tem nome. Porque as pessoas que morreram eu quero que se foda mesmo. Mas e Chup Chup? E o lagarto Chup Chup? E como não tá na hora do rush, né mesmo? No momento desse filme, Schwarza chega na boate Tecnoar. Esse é o nome verdadeiro que eles puseram na boate, né mesmo? Do filme. Em 5 minutos, que ele escuta na secretária eletrônica que a Sarah Connor tá lá. E aí, galera, dentro dessa boate, todas as pessoas brancas que estão lá, né mesmo? Dançam tão ridículo nos anos 80 que deixa o Exterminador meio confuso. Não é mesmo, certo? Sem conseguir achar Sarah. A dança dando pane no sistema, não é mesmo? Zoom no cara da esquerda nessa cena. Sérgio Sacani. Só que o Exterminador, versão penteado meio almofadinha da Faria Lima, não é mesmo? Dá o lockdown em Sarah Connor e começa o tiroteio, caos e gritaria na boate Tecnoar. Não morre tanta gente assim numa boate desde daquele incidente. Eu sabia que vinha, cara. Eu sabia. Eu tava esperando pra saber, porra, o que ele vai falar? Só que Kyle Reese também tá nessa boate, né mesmo? E a trocação de tiro frenética começa a rolar, né? Briga de gente grande, como se dizia antigamente, certo? Literalmente no caso do Arnold e figurativamente no caso do Kyle Reese. E várias das grandes cenas referências, né mesmo, que serão repetidas em todos os futuros filmes da franquia Exterminador do Futuro. Que romântico, hein, Sarah? 2 homens brigando por você. Que legal, hein? E aí a perseguição do Schwarza atrás dos 2, neurótica, rolando pela cidade, certo? E hoje a gente consegue perceber, não é mesmo? A gente consegue ver que apesar dessa visão infravermelha do Exterminador do Futuro parecer bem maneira e tecnológica. Era maneira essa visão, né? Que o Exterminador infravermelha que ele tinha, de analisar as coisas, não é mesmo? Se ele batesse o olho aqui e entrasse, entendeu? Ele ia conseguir ver tudo que tá aqui. Em todo segundo ele ia analisar todas as estatísticas, o melhor, o pior, o que é maneiro, o que não é, uma roupa irada, uma roupa caída. Mas é claro, não é mesmo, que ele me encontrou, certo? Afinal, é fácil. Eu tô sempre usando Insider, como você deveria usar também, que é uma camiseta tão tecnológica quanto o próprio querido Exterminador do Futuro. E pra enfrentar esse calorão lá fora, certo? Nada melhor do que você escolher a sua Insider, certo? Que conta aí com uma tecnologia que ajuda a regular a temperatura do seu corpo. Além disso, o tecido é anti-odor e permite que o suor evapore com muito mais facilidade, não é mesmo? Então corre lá no site da Insider, certo? Enche o carrinho, porque lá vai ter a peça perfeita pra você usar desde a piscina até o escritório. E não esquece de usar o meu cupom BENTO pra você ter aí um desconto na sua compra. Então é isso, galera. Vamos continuar o vídeo, né? Que Your clothes. Give them to me. agora? Mas eu vou. Pode ser, não pode ser depois, hein? Schwarza? Depois que eu gravar. E você pode comprar também, né? Só dizendo, certo? Não precisa pegar a minha. Now. Agora? E agora, né mesmo, ele já tá todo chamuscado, o Schwarzenegger, né mesmo, já pegou fogo na cara, ele se jogou em cima do carro deles, né mesmo, igual um flanelinha enlouquecido, querendo seu dinheiro numa tarde de verão do Rio a São Paulo, né mesmo? E aí Sarah Connor, certo, ela é tão ingrata depois dessa perseguição um pouco, que ela literalmente morde a mão da pessoa que tá tentando salvar a vida dela. Porque não deu pra ela sacar o que tá acontecendo, Sarah? McFly? Is anybody home? McFly! Não dá pra você sacar. Que merda que tá rolando aí. Um tá te protegendo e o outro tá tentando te matar, não é mesmo? Só porque ele tá contando essas histórias pra você meio fantasiosas, certo? Sobre um futuro apocalíptico, um exterminador robô, com pele humana. Se o Naldo falasse, você acreditava, né? E aí também vemos, né mesmo, nessa perseguição, Schwarza, o homem das 1000 vozes. This is 1L19, westbound and Olympic approaching Overland. Fazer o seu melhor trabalho pra enganar a polícia. Alô, aqui sou eu, oficial Dixpili. Ele faz todas as vozes, não é mesmo? Por que ele não usa a voz padrão dele como uma voz sem sotaque? Isso faria mais sentido pra mim, não é? E aí o Schwarza acaba rastreando eles, não é mesmo? Até um estacionamento abandonado, onde eles estão meio escondidos, não é mesmo? Kyle Reese e a Sarah Connor meio que trocam de carro, não é mesmo? E o Kyle, sem nenhuma sensibilidade, sentindo o ambiente do momento, né? Sentindo o momento tenso, ele não consegue ler o ambiente que ele tá, não é mesmo? Ele começa a despejar uma chuva de verdades sobre o futuro, tudo de uma vez em cima de Sarah Connor, sobre como é o exterminador, sobre como é o futuro, sobre como ela é escolhida. Xixi, calma aí, parceiro, não é mesmo? Too much information jogada na cara de uma pessoa de uma vez. Muita informação, desculpa ter usado inglês, não é mesmo? Too much information.
Mas ele explica pra ela basicamente tudo que a gente tá vivendo hoje em dia. Que as máquinas vão ficar conscientes, Tesla, certo? Vão se revoltar contra os humanos e filho dela vai liderar a resistência no futuro, mas uma resistência bem palmolescência. E aí, obviamente, ela acaba achando que ele é só um psicopata mesmo, um daqueles conspiracionistas. Porque psicopata é psicopata no meu livro, não tem diferença. E aí o Exterminador sem sobrancelha finalmente acha eles e começa uma perseguição de carro, daquelas frenéticas que todo filme de Hollywood tinha que ter, de ação. Todo mundo atirando em todo mundo. E é super legal, né, galera? Ver como os carros dos anos 80 eram resistentes a tiro. 300 balas e nada. Diferente dos carros de hoje em dia, né mesmo? Que só de você encostar neles, eles explodem. E aí, uma das coisas mais surreais do filme acaba acontecendo, né mesmo? Quando a polícia chega na hora exata que o crime tá acontecendo e é totalmente profissional e consegue prender Sarah e Kyle. Essa é a coisa mais surreal do filme. A polícia sendo competente. E na delegacia, Sarah Connor, certo, e Kyle são interrogados por Marcelo Marrom, versão homem, e Bishop, versão homem também. E aí eles na delegacia tratam, obviamente, Sarah como a vítima e o Kyle Reese como um lunático, submetendo ele a um interrogatório com um dos maiores vilões, talvez, dos anos 80, a categoria mais... e talvez a categoria mais vilanesca da nossa atualidade, não é mesmo? Psiquiatras. Especificamente, Dr. Silberman, que aparentemente é o único psiquiatra em atividade em todos os filmes do Exterminador. Eles só chamam ele. Por que nunca nesses filmes tem um psiquiatra que simplesmente acredita no que o cara tá dizendo? Eles nunca acreditam e acabam contribuindo pra fuder tudo. E aí, no meio tempo, a gente tem a preparação, né mesmo? Pra uma das cenas talvez mais icônicas do mundo inteiro, né mesmo? A chacina do 13º Distrito Policial. Depois de proferir isso, icônica frase, né mesmo? Pra um cop idiota, fora de forma, certo? Como 90% deles, né mesmo? Porcos fardados, seus dias estão contados, e nesse caso específico, a contagem termina agora. Ele chega no balcão, I'm here to see Sarah Connor. E aí ele fala, volta depois, otário. I'll be back. I'll be back. O que significa, né mesmo? Eu já volto. Espera aí, ô palhaço. Só que ele volta com uma van, arrombando essa delegacia incompetente de Springfield, Brasil. E aí, galera, começa a sequência mais irada de um filho da puta arrombando uma delegacia cheio de cop desde o jogo de videogame Max Payne 3, certo? Quando o Max entra arrombando uma delegacia cheia de cop vagabundo. E aí, no meio desse caos, né mesmo, Marrom e Bishop já vão pro saco, junto com vários outros cops. E Sarah e Kyle conseguem fugir macarronicamente dessa chacina estranhamente satisfatória de assistir, né mesmo? O único que escapa com vida, seguindo aí a lógica do lixeiro, do lagarto, é o Dr. Silberman, que devia ter morrido logo de cara também. E aí, depois de ver um único homem austríaco, bodybuilder, né mesmo, assassinar sozinho 300 policiais armados, levando 1000 tiros no processo, Sarah Connor finalmente resolve acreditar no Kyle. Certo? Por quê, né, também? E aí os dois resolvem fugir, né mesmo? E o inevitável romance surge entre os dois, não é mesmo? Até como gratidão, certo? Por esse magro vagabundo, filha da puta, que viajou no tempo nu, enfrentando aí 1000 robôs assassinos, não é mesmo? Só pra ter um blind date com Sarah, certo? Já que ele só tinha uma única foto dela, certo? Nesse futuro aí que não tem aparentemente nem Wi-Fi, nem internet, nem nada. Só Skynet. Ou como conhecemos hoje em dia, Starlink. Kyle Reese, Simple Alert. O cara viajou no tempo, fez essa merda toda só pra ter um date. E aí depois dele dar, né mesmo, aquela carcada meio romântica, anos 80 na penumbra, que aí é o código pra gente sabe, com nudez parcial, não a gratuita na sua cara. Aí a gente sabe que rolou um sentimento entre os dois real. E logo depois disso ela engravida com o filho dele, que é o cara que vai salvar o mundo, que não existiria, certo? Se ele não tivesse viajado no tempo e encontrado ela. Mind fucking blown. Enquanto isso, o Exterminador do Seu Furo protagoniza a cena de autocura. Todos esses filmes eles se curam em alguma hora, certo? Mais sinistra e bizarra e maneira de todos os tempos, talvez, que combina e não combina ao mesmo tempo com o tom geral desse filme, e parece uma sequência extraída diretamente, talvez, de um filme biográfico sobre a vida do Jeffrey Dahmer. Sempre usa esse cara como psicopata, né? Tem algum outro? William H. Macy. Esse é um ator, né? E aí a gente vê ele na penumbra, né mesmo?
lá se consertando, certo? Essa cena é irada, não é mesmo? Um motel chechelento de beira de estrada, tudo sujo, quente, nojento, tenso, baixo astral. Mais um daquelas imagens e sequências, não é mesmo? Que você quase sente o fedor do lugar exalando pela TV, não é mesmo? Certo? E ele tira aquele olho fudido dele, não é mesmo? Depois conserta a articulação do braço. E aí a gente vê o começo de uma trend, né mesmo? Que vai durar por anos e anos no filme dessa franquia, certo? A cara do Schwarz ficando metade fodida, meio metálica, toda estragada no decorrer. Quanto mais esses filmes vão chegando no final, mais a cara dele tá metade toda robô. Eu robô. Diferente do meu filme, eu roubei. E aí, enquanto isso, né mesmo? Kyle e Sarah estão, certo? Na van, construindo aí umas bombas caseiras, né mesmo? Com bicarbonato de sódio, talvez, Guaraná Dolly. O melhor para bombas? Talvez. E aí o Exterminador começa a perseguir os dois, né mesmo? Pela autoestrada, certo? E eles tacando bombinha, né mesmo? Segurando a pressão, atirando. Só bomba e tiro. Sequência essa também que vai ser plagiada, autoplagiada em todos os futuros filmes da própria franquia. Você entende isso? O autoplágio. E Kyle Reese, inevitavelmente, galera, spoiler alert, um filme de 1984, ele morre, não é mesmo? E agora o Exterminador, certo, depois de ter tomado aí 1000 explosões na cara, assumiu sua verdadeira forma de cadáver em decomposição do Neil Agra. E aí o Exterminador começa a perseguir, né, Sarah Connor por essa fábrica metalúrgica meio bizarra. Sempre essas fábricas também, não é mesmo? Todos os filmes são bem iguais, certo? Que eles foram parar lá por algum motivo, certo? E os efeitos hoje em dia, nesse ponto específico do filme, dão uma mini desanimada, né mesmo? Apesar de serem bem feitos pra época, mas é meio stop motion. Não é aquela computação gráfica, certo? É uma era pré-computação gráfica. É tipo, o Exterminador é tipo feito naquela mesma coisa do robô vilão do Robocop, Ed 209. E aí nessa porrada, o Exterminador do Futuro perde o braço, não é mesmo? Que futuramente a gente sabe que será achado pro Dr. Miles Bennett Dyson. E aí Sarah, nesse momento, ela já começa a formar sua personalidade fodona que ela vai ter no Exterminador do Futuro 2, mandando essa lata velha rejeitada da Tesla pro inferno, não é mesmo? Essa fala é caída, mas é só pra dar um arremate. Muito chapa branca, depois tu vê. E aí, logo depois disso, ela enterra Kyle como indigente em alguma vala, não é mesmo? A gente nem sabe o que ela fez com o corpo. Segue sua vida, mal sabendo o que lhe espera pela frente. 30 mil filmes horrorosos. Certo? Não, Exterminador do Futuro 2, certo? Talvez o filme mais foda do mundo inteiro, perto desse. Os dois são fodas, mas são diferentes, galera. E ela também, no final, tira a própria foto dela mesma que o Kyle trouxe do futuro, hein? Tudo ligou. Sabe quando tudo conecta de um jeito maneiro no final? E você fica satisfeito de ter prestado atenção em tudo? Porque tudo conectou. 1 e 2 clássicos absolutos, não é mesmo? O pior desses Exterminadores é aquele Gênesis. Esse é o pior. Eu odeio esse filme mais do que tudo, não é mesmo? Aquele Jay Courtney flopa todos os filmes que aparecem. E a Daenerys também flopa todos os filmes que aparecem. O que acontece quando os dois estão juntos num único filme? Gênesis, Exterminador do Futuro Gênesis. Uma versão vovozão simpático do Schwarza que dá vontade de você se matar de tanto cringe assistindo. Nice to meet you. Nice to see you. Get out. Foda esse filme, né, galera? Muito irado. Um dos meus prediletos. Eu devo ter assistido esse filme Exterminador do Futuro 800 quinquilhões de bilhões de vezes. E talvez eu assista mais. Porque isso pra mim é um sinal de um filme bom. E também um sinal de que eu tenho um sério problema na minha cabeça. Mas é um sinal que é um filme bom. Esse Exterminador do Futuro 2. Se você não concorda que esse filme é um dos melhores do universo, você mesmo já virou um robô, seu pau é robô, sua família é robô, você é um robô sem graça. Eu, robô. Viu? Estão bravos. Certo, galera? Então escreve nos comentários. Se você ainda não segue, ficou até o final nesse vídeo, não é mesmo? Segue. Galera, sem briga. Estão brigando pra ver quem segue primeiro, se torna membro. Não, vocês dois são membros do canal, galera. Não precisa ninguém brigar, certo? Chegou a hora de você, aí, caceta, se tornar um membro desse canal, não é mesmo? E segue a gente, se você já não segue. Escreve aí nos comentários que filme eu tenho que assistir. O próximo, eu vejo vocês, não é mesmo? Mais uma análise
Esse foi o futuro, hein? Vamos brigar contra esse futuro. Blade Runner e esse estão tentando nos avisar. Tchau, galera. Tchau. Megulus Bravos. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Pronto, resolveu o barulho. Ai, que fofo. Resolveu.